Olá galera, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o professor Vinícius Bretas e a gente vai para mais uma aula, a continuação da aula anterior de Geologia. Agora a gente vai falar especificamente só do relevo brasileiro. Tranquilo? Já te peço que você já se inscreva no canal se você não é inscrito, dá o like no vídeo e ativa o sininho para você ganhar preferências em tudo daquilo que eu posto. Não deixa de comentar e compartilhar também com seus amigos que estão estudando para a prova da ESA. Lembrando que nós temos aulas anteriores e eu vou botar aqui no card para você conseguir assistir essas aulas que eu já coloquei até agora. Tranquilo? De boa? Vamos agora, toca-lhe a vinheta. Volta aqui comigo, se liga galera. Ah, professor, o senhor montou um quadro maneiro, mas eu não tô conseguindo tirar um print. Relaxa, acessa o link aqui da bio do Instagram, que tanto as questões quanto o quadro, todo o assunto vai estar pleno aqui para que você possa conseguir ver, assistir e tirar todas as suas dúvidas sobre o quadro. Tranquilo? Já vamos começar a aula de agora sobre relevo brasileiro. Para isso, se você não viu a aula anterior sobre geologia brasileira, pausa agora, volta ao vídeo anterior, porque o vídeo anterior é importantíssimo para o assunto de agora, tá? Se você não viu, principalmente a parte final que eu coloquei aqui sobre a geologia, ela é essencial para a gente entender agora as formas de relevo, entender o relevo brasileiro no geral. Eu tinha comentado na aula anterior que nós temos, e aliás, além de comentar, eu já vou colocar o mapa aí para vocês sobre as estruturas geológicas, vou colocar rapidinho, porque é bibliografia, direitos autorais e tal, sobre a estrutura geológica brasileira. Eu tinha comentado que a gente tem basicamente duas estruturas, e por favor não confunda, quando eu falo de estruturas geológicas, vou aqui colocar o A, quando eu falo de estruturas geológicas, eu falo sobre bacias sedimentares, eu falo sobre escudos cristalinos. Quando eu falo sobre formas de relevo, é o assunto de hoje, que eu vou falar sobre planalto, planície, depressões. Quando eu falar sobre feições de relevo, é aquilo que está dentro das formas de relevo. Então isso está por baixo, isso está por cima, e dentro das formas de relevo eu tenho chapadas, icelbergs, os mares de morros, eu tenho, por exemplo, serras, ou seja, feições de relevo mais presentes em algumas formas de relevo. O ponto é, quando eu falei sobre bacias sedimentares e escudos cristalinos, eu fiz uma relação direta entre as formas de relevo presentes no relevo brasileiro. Falei sobre planaltos e falei sobre planícies. Então eu falei que escudos cristalinos, dos antigos e mais recentes, sempre formam planaltos cristalinos. Já as bacias sedimentares antigas formam planaltos sedimentares e depressões. E as bacias sedimentares recentes formam planícies sedimentares, planície e depressões. Ou seja, sempre que a gente viu sobre as estruturas geológicas, e volta ao mapa anterior, à aula anterior, as bacias sedimentares recentes sempre vão formar as planícies. Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o mapa sobre estrutura geológica e você vai localizar aí, teoricamente, a figura mais alaranjada, amarela, que são as bacias sedimentares recentes. E aí eu também vou colocar agora já o relevo brasileiro. E você vai notar que aonde eu tenho bacia sedimentar recente e amarelo, obrigatoriamente eu tenho planícies. Onde eu tenho bacia sedimentar recente, eu tenho planícies. Já os planaltos vão variar um pouco, depende do seu processo de estrutura geológica. Porém, as planícies são formadas de bacia sedimentar recente. Vou botar agora os dois mapas para que você consiga ver. Dá uma olhada aí. Volta aqui para mim. Partindo desse princípio, a gente vai começar a falar justamente sobre os planaltos.
Planaltos brasileiros. Os planaltos brasileiros, as formas residuais das erosões, aquilo que conseguiu suportar milhões e milhões e milhões de anos de erosão, nós temos pelo menos duas formas de planaltos. Os planaltos que estão sobre escudos cristalinos, ou seja, o seu embasamento, a sua estrutura geológica é um escudo cristalino, e o planalto sedimentar, em que a estrutura geológica dela é uma bacia sedimentar. Os planaltos normalmente tendem a ter acima de 300 metros de altitude. Não só o fator altimétrico, mas a gente também tem o fator em que a erosão e a sedimentação é analisada. Planaltos, além da altitude, ele tem uma erosão maior do que a sedimentação. O que isso quer dizer? Quer dizer que ali eu retiro mais sedimentos do que eu coloco sedimentos. Então é dali que é retirado os sedimentos, dos planaltos. Normalmente, por ser um local alto, um planalto, as suas subidas ou encostas são conhecidas como escarpa, principalmente em planaltos cristalinos. Vamos conversar ainda que dentro de algumas depressões, indo para planaltos sedimentares, existem essa subida que a gente vai chamar de cuestas, onde é levemente inclinado do outro lado, com uma grande inclinação para o outro. Então, levemente inclinado de um lado, com uma forte e abrupta inclinação do outro. Mas isso é assunto para daqui a pouco. Se liga aqui. Então, o planalto, ele pode ter a base dele por bacia sedimentar ou escudo cristalino. Os planaltos de escudos cristalinos, ou seja, planaltos cristalinos. Uma coisa clara que tem que ficar na sua cabeça, Candango, que planaltos cristalinos apresentam grandes altitudes, grandes ao padrão brasileiro, tá? A grandes altitudes, eu estou falando aí de altitudes acima de 1.200 metros, 1.300 metros. Então, planaltos cristalinos, eles têm grandes altitudes com predomínio de serras, ou seja, aqui eu tenho grande presença de serras, Serra da Canastra, Serra Geral, Serra do Espinhar, Serra Dourada, Serra do Mar, Serra da Mantiqueira, serras, serras, serras. Sempre que eu falar de serras, eu estou falando de uma feição de relevo que está sobre um planalto cristalino, ou seja, normalmente planalto cristalino eu tenho presença de serras e grandes altitudes. O livro do Demetrio Manioli, ele dá destaque para alguns trechos. Ele fala sobre esses planaltos aqui, ó, residuais norte-amazônicos, tá? Esses planaltos que carregam a maior altitude brasileira. O Pico da Neblina na Serra do Imeri, com 3.009 metros, segundo as novas medições. Ou seja, aqui está o ponto culminante brasileiro, o Pico da Neblina, nos planaltos e serras residuais norte-amazônicos, ou seja, está no norte da região amazônica. Aqui eu tenho justamente os planaltos cristalinos, onde eu tenho o caso da Serra do Imeri, Parimá, sim, Acaraí, Tumucumaque e Pacaraíma, ou seja, presença de serras em planaltos cristalinos, com destaque para o Pico da Neblina, um ponto culminante que fica na Serra do Imeri. Já no trecho Atlântico Leste-Sudeste, esse trecho aqui, eu tenho destaques para a Serra da Mantiqueira, Serra do Mar e Serra do Espinhaço, com destaque para as feições de mares de morros, ou seja, a presença de morros convexos de formatos mamelonares, assunto que a gente vai ver mais em domínios morfoclimáticos, a gente tem forte presença nesse trecho que faz fronteira ali com o mar, que deixa uma leve presença de uma planície que logo, como o caso do Rio de Janeiro, já se encontra com a Serra do Mar, a escarpa do Planalto brasileiro, e acaba esses costões de subida. E também nós temos aqui, ó, esse trecho do Atlântico Leste-Sudeste, presença desses costões mesmo, essas costas, esse afloramento da rocha existente, o gneiss, que justamente
forma essa subida do Planalto brasileiro, tá? Essa escarpa muito clara. O trecho Goiás-Minas, esse trechinho aqui com a presença da Serra da Bocaina, que se estende um pouquinho até o sudeste, a Serra Dourada e a Serra Canastra. Esse caso, ele apresenta algumas chapadas sedimentares, mas é um caso muito específico. No geral, chapadas é de predomínio de planaltos sedimentares. Chapadas é mais presente em planaltos sedimentares, enquanto serras é mais presente em planaltos cristalinos. Tranquilo? Entenderam essa ideia? Então, planaltos cristalinos, predomínio de serras em grandes altitudes. Falei do trecho norte amazônico, do trecho Atlântico Leste-Sudeste, falei também do trecho Goiás-Minas. Tranquilo? E aí, claramente, eu tenho também o trecho Goiás-Minas, presença de algumas chapadas. No caso de Brasília, Brasília está sobre uma chapada, justamente nessa lógica. O outro destaque, o Demetrio Banioli não coloca destaque nesse, mas eu vou colocar um destaque, é o Planalto Cristalino da Borborema. Esse planalto que fica justamente no agreste nordestino, onde ele provoca uma grande altitude, que é um dos fatores da falta de umidade na região do sertão nordestino, tá? Então, eu tenho uma falta de umidade na região do sertão nordestino, justamente por causa desse planalto, o Planalto da Borborema. Tranquilo? Eu espero que tudo esteja bem entendido. Eu espero que até agora você entendeu claramente o trecho norte amazônico, o trecho leste do sudeste e leste-sudeste, o trecho do Planalto da Borborema e também o trecho do Goiás-Minas. Ah, professor, mas só tem esses planaltos cristalinos? Não. Também eu acho que eu posso escrever, mas também eu vou dar destaque para o Planalto Rio Sul Grandense, que fica aqui embaixo, o Planalto do Alto Paraguai, que fica aqui próximo ao Pantanal, e os Planaltos Residuais Sul-Amazônicos. Existem Planaltos Residuais Norte-Amazônicos e Sul-Amazônicos. E no total, a gente forma pelo menos, falando aqui, tranquilaço, 7 planaltos cristalinos. Planalto Norte Amazônico, Atlântico Leste-Sudeste, Goiás, Minas, esse trecho aqui. Eu vou sempre estar colocando o mapa aí. Edição! Joga o mapa aí, tranquilaço. Cada uma que eu jogar aí justamente sobre a lógica, bota o mapa para ficar mais visível. E eu vou usar até uma imagem que é do Eustáquio de Sena, que para mim é a mais top de todas em classificação do Jurandir Ross, classificação do relevo. Então, Norte Amazônico, Atlântico Leste-Sudeste, trecho Goiás-Minas, trecho da Borborema, Rio Sul Grandense, Alto Paraguai e Sul Amazônico. 7. Aqui eu falei de planaltos, e planaltos no total eu falo de 11 unidades de planalto que compõem o território. Unidades em planaltos. Se eu falei de 7, faltam obrigatoriamente 4, que são planaltos sobre embasamento sedimentar. O ponto do embasamento sedimentar, eu vou deixar claro, é que ele apresenta altitudes mais baixas, tá? Então ele não é tão alto quanto o planalto cristalino. Ele é um pouco mais baixo, ele apresenta altitudes mais baixas. Aqui nós temos justamente o chamado Planalto da Parnaíba, tá? O planalto que fica nessa região aqui. Um planalto sedimentar. Planalto sedimentar tem forte presença de chapadas. Forte presença de chapadas. Aqui nós temos também presença de alguns rios e presença no sertão nordestino. O Planaltos e Chapadas da Bacia do Paraná, onde eu tenho a presença principalmente da Bacia do Paraná, com seu forte potencial hidroenergético, além também do solo de terra roxa, pois essa região é uma região de terreno vulcânico, onde tivemos o maior derramamento basáltico do mundo ficou justamente aqui, formando um solo
extremamente fértil, onde foi por muito tempo plantado ao norte do Paraná e oeste de São Paulo, plantado café nessa região. Também temos o Planalto Sedimentar da Amazônia Oriental. Esse Planalto Sedimentar aqui que se localiza no oriente da região amazônica. E também nós temos o último Planalto, o chamado Planalto dos Parecis, com a Chapada dos Parecis, justamente nessa região. Então, planaltos sedimentares, predomínios de chapadas. Planaltos cristalinos, predomínios de serras. Planaltos sedimentares, eles são altos, mas eles não são tão altos quanto os planaltos cristalinos. Planaltos cristalinos estão ali em torno de 1.300, 1.400, 1.500, 2.000, chegando a 3.000 metros, enquanto planaltos sedimentares estão em torno dos 800, dos 700 metros, de fato, se a gente analisar. Pronto? Tranquilo? Então eu vou jogar a imagem aí justamente dos planaltos brasileiros para você. Dá uma analisada justamente nesse trecho aí, nessa imagem do Eustáquio de Sena. Olha aí. Volta aqui para mim, relaxa e vamos que vamos. Eu já falei dos planaltos brasileiros. Aqui eu forcei você a decorar obrigatoriamente 4 mais 4. Das 11 unidades, eu forcei você a analisar 8 unidades, a gravar 8 unidades. Trechos norte-amazônicos, Atlântico Leste e Sudeste, o Goiás, Minas e também o Planalto da Borborema, como planaltos cristalinos de bases de escudos cristalinos. Já os planaltos sedimentares de bases de bacias sedimentares, eu falei do Parnaíba, eu falei do Paraná, falei da Amazônia Oriental e falei dos Parecis. Amados, se vocês derem uma lida, anotar, tranquilaço, nesses 4 eu já estou muito feliz. Nesses 8 eu já estou muito feliz e satisfeito. Vão deixar Vinícius Bretas absurdamente feliz.